aqui no Making Off. Pode! Começando o nosso primeiro episódio desse podcast que acabou de começar, o Making Off Pode. Um projeto que nasceu para você que quer saber o que acontece nos bastidores dos eventos. Para você que já organizou um evento, que pensa em organizar um evento, o que acontece nos bastidores? O que acontece, Viviane? Quem tá nos bastidores? Filmagem.arte.br. Aproveitando a deixa, então, vamos nos apresentar, né? Eu sou a Viviane, da Filmagem Arte BR. Eu sou a Carol Billtower, do Carol Billtower Beauty. E eu sou a Fran Silva, da Cativa Eventos, Assessoria e Cerimonial. Todos os fornecedores envolvidos têm alguma coisa para dizer para você, com certeza. E você que tá aí do outro lado, que já organizou um evento de grande ou pequeno porte, sabe do que a gente tá falando. Vem com a gente que você vai descobrir muita coisa que acontece, muito aprendizado, muita história engraçada e muito perrengue também. Nosso trabalho é a filmagem de eventos, casamentos, principalmente aniversários, bodas, documentários, entre outros eventos sociais. E eu trabalho na parte de embelezamento, né, com a maquiagem, a produção da noiva e tudo que envolve esse dia dela. A minha parte é assessoria, cerimonial e organização geral de eventos. Lá atrás a gente começou com esta câmera, fazendo uma brincadeira com um casal de amigos num casamento. Nós fizemos assim uma ida à escola que eles estudaram, onde eles namoravam e tal. E a gente fez vários takes e depois o Ronaldo apanhou pra juntar isso, porque não tinha app de celular na época, faz uns aninhos, né? E apanhou, juntou isso e a gente passou o vídeo no dia do casamento. E aí, depois desse vídeo, vieram vários elogios, né? Que tinha ficado muito bom e tal. E começamos a gestar a ideia de uma produtora de casamento, de filmar, de estar nesse processo. Tivemos um sócio que aderiu à ideia, juntos compramos a primeira câmera, aquela de ombro, né? E depois fomos evoluindo equipamentos diferenciados, né? Hoje a gente usa isso aqui, é só uma lente, né, gente? Falta a câmera aqui ainda, né? Só para dar uma ideia de como a gente evoluiu. E fomos nesse caminho, né? Já temos 12 anos de produtora e já filmamos aí vários casamentos, vários aniversários, várias bodas. Temos uma longa história de jornada nesse processo. Inclusive, já fizemos vários juntos também, né? Muitos. Bom, então, eu sei dizer quando eu atendi a minha primeira noiva, foi em 2015, mas antes disso eu sempre fui apaixonada pela área da beleza. Então, assim, desde pequena, desde criança, eu já consumia muito conteúdo de beleza. Minha mãe assinava a revista Gloss e a Capricho pra mim, e ali eu ia aprendendo e reproduzindo nas minhas amigas. E eu me lembro também que com 7 anos eu fui daminha pela primeira vez, na verdade, primeira e única, né? Mas me marcou muito, porque assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui num salão, que eu fiz a maquiagem. Eu lembro perfeitamente os detalhes dessa maquiagem. Eu lembro que era um batom, assim, vermelho, meio metalizado. Vermelho amarronzado, assim, metalizado. Um blushzinho, uma máscara de cílios. E eu tava me sentindo, assim, maravilhosa. E isso marca muito, né? A nossa primeira vez, assim, indo num salão, se maquiando, sendo um pouquinho do centro das atenções ali. Tudo bem que o máximo é a noiva, mas a daminha, ela também tem o seu momento de destaque, né? E isso me marcou muito. E desde então, assim, eu fiquei completamente encantada. Depois de muito tempo, né? Naquele momento não tinha como, assim, só uma pessoa produzir uma noiva. Era só grandes salões renomadíssimos que tinham esse privilégio. E hoje a gente consegue trabalhar com isso. Coisa que naquela época a gente nem imaginava, né? Então, hoje é realmente, assim, a realização de um sonho. Viver esse sonho junto com a noiva, né? E ao longo do processo também de ser noiva, eu entendi muito como que funciona a cabecinha de cada uma, o que é importante para cada uma. Eu me coloquei na posição delas e fui entendendo o que eu podia fazer de diferente, como que eu poderia oferecer o meu melhor, né? Então, acho que quando a gente passa, a gente consegue realmente sentir o que de melhor a gente pode oferecer para a pessoa que tá ali do outro lado, né? Então, eu acho que eu comecei em 2015, mas hoje é quando eu consigo, assim, é o momento que eu tô conseguindo oferecer o meu melhor para elas, realmente na parte da sensibilidade, que vai muito além da maquiagem, do penteado. Mas eu comecei com noivas em 2015. Desde então, o meu foco é total delas.
Para mim, não era uma área que eu pensava em ingressar, porém, era uma coisa que eu gostava muito, evento. Gostava muito de festa, sempre gostei muito de festa. Então, evento sempre estava na minha vida de alguma forma. E na minha formatura da faculdade, no início de 2007, que seria a colação e o baile, não tinha, na época, na cidade, cerimonialista, assessora. Era um serviço muito inacessível financeiramente para alunos de faculdade na época, né? Hoje já tá tudo mais fácil, tem as empresas. Então, a gente se uniu, alguns amigos, para organizar a nossa formatura da faculdade. Isso lá nos meados de 2005, né? Porque a gente foi levando esse período todo de organização. E aí, junto com a amiga que morava aqui na cidade, Elisa, a gente foi buscando o buffet, buscando a decoração, buscando o fotógrafo, e os profissionais foram nos ajudando com a sua experiência, e foi muito bom isso, essa parte da organização saiu como a gente queria, da forma que a gente sonhou, e daí foi surgindo essa semente de trabalhar com assessoria cerimonial. Então surgiu na realização do meu sonho de formanda, essa ideia de trabalhar com assessoria. Ao longo desse período que foi passando, eu fazia um freelance ou outro em algum evento, porque tinha uns amigos seguranças que iam indicando e fazia uma recepção, alguma coisa assim, bem simples. Mas no final de 2011, um casal de amigos, a Vanessa e o Fernando, eles iam se casar. E a Vanessa me obrigou, praticamente, eu falo isso pra eles até hoje, ela me obrigou a fazer o casamento dela. Ela falou, olha, você vai fazer meu casamento. Eu falei, não, eu não tenho como fazer, porque eu não sou profissional do ramo. Ela falou, não, você vai fazer porque eu já dei o seu nome na igreja. Ou seja, eu não tinha mais como não fazer. Ela já sabia que eu poderia fazer antes mesmo que eu soubesse que eu poderia fazer. E então, assim, a Vanessa e o Fernando, eles tanto acreditaram em mim, como ela acreditou em mim antes de mim mesma, e a minha marca foi o Fernando que desenvolveu, a logo da Cativa, foi ele que fez também. E daí, do final de 2011 para cá, eu só fui estudando, aí eu resolvi realmente ingressar, estudar, aprender, e estamos aqui já há mais de 10 anos de profissão, trabalhando aí com muitos profissionais, cidades diferentes, aniversários, casamentos, formaturas, eventos empresariais e tantas outras coisas que surgem ali aleatoriamente no campo dos eventos. Mas o meu foco hoje maior tá com as noivas e as minhas debutantes, que estão aí em alta novamente, né? Voltaram. Então, é isso. Agora minhas 80 anos também, que tem as minhas aniversariantes de 80 anos lindas. Então, tem uma gama enorme de atuação para assessoria cerimonial. E leva todo jeito, gente. A Fran, ela tem uma paciência, sim, que não é dela. Total fleumática. Então... Verdade. Fleumática no nível máximo. Ô, Fran, aproveitando que você está com a palavra. Sim. Qual foi, assim, o que você considera hoje o teu diferencial no teu trabalho? O meu foco hoje é levar tranquilidade para o meu contratante, seja ela noiva, noivo, debutante, mãe, aniversariante, ou empresário que precisa de mim para fazer uma recepção, uma organização. Eu trabalho com isso, porque para mim, na vida, para as coisas se desenvolverem, eu tenho que ter paz e equilíbrio. Preciso muito do equilíbrio. Então, o meu foco hoje para o meu cliente é que ele esteja equilibrado, em paz. Para quê? Porque aquele momento ali é um momento único. Você pode comemorar aniversário todo ano, mas cada vez é uma vez diferente. O casamento você pode casar, pode renovar os votos, pode ter lá a boda de prata, de ouro, mas cada vez é um momento diferente. Então a pessoa tem que viver aquele momento, ela merece viver aquele momento. Ela fica aí mais de um ano, às vezes 2, ou às vezes meses ou semanas preparando aquilo, mas ela tem que viver aquilo de uma forma marcante, de uma forma que ela crie memórias afetivas. Então, o meu foco hoje é gerar boas memórias afetivas no meu cliente, para que ele possa viver aquilo e lembrar daquilo com alegria. Assim como eu lembro lá da minha formatura com muita alegria, é isso que eu quero para minha cliente também, que ela, ou o meu cliente, né, que eles vivam isso com gerar uma memória afetiva.
Muito importante. E tem um ditado que é muito verdade, que falam que uma noiva nunca esquece como tratam o seu casamento. E isso vale tanto para convidados quanto para fornecedores, né? Então, assim, ter fornecedores como a Fran, como a Vivi, vou me incluir aqui também, que cuidam desse sonho como se fossem deles e trazem essa tranquilidade para o cliente, faz toda a diferença. É o que torna essa jornada mais leve, mais gostosa, mais prazerosa e realmente curtir não só o dia, mas todo o processo em si, né? E para a equipe de fornecedores vale a mesma coisa, viu, gente? Trabalhar com equilíbrio, trabalhar em conjunto, trabalhar em unidade, faz com que o evento flua, faz com que as equipes possam fluir da sua melhor maneira, porque todo mundo tenta dar o seu melhor, mas se tiver fluindo, acontece de uma maneira mais leve. Harmônica. Então, o fornecedor também merece ser bem tratado, ser acolhido, a gente vai se acolhendo, vai se juntando, e é assim que o evento ele tem sucesso para todo mundo. Com harmonia e leveza, tudo flui muito mais gostoso, né? E a parte de filmagem, a gente também trata com muita delicadeza. Nós fizemos vários cursos também pensando nisso, porque a gente não pode fazer uma receita de bolo. Não é chegar lá, apertar o REC e tchau. É estar presente, perceber o que acontece. A gente fica com 360 ligado no tudo que está acontecendo em volta, para que a gente possa somar cenas interessantes. O registro ele pode ser feito por foto, né? Que é um tipo de registro diferente. O nosso registro, ele vai trazer um pouco mais de riqueza de detalhes, no sentido de você ouvir a voz daquela pessoa, de ouvir o sim, de reouvir, né? Depois, passado o momento, ouvir de novo o sim dos noivos, ouvir aquela mensagem que foi deixada pelo celebrante, né? Porque às vezes lá na frente essa mensagem ficou um pouquinho esquecida pelo nervosismo, pela ansiedade do dia, e aí você pode ouvir novamente, sentir novamente, estar ali novamente, tá? E ver tudo aquilo que o noivo não viu, porque eles estavam de costa, então os noivos não viram aquela pessoa que mais se emocionou, aquele carinho de alguém, aquela bênção de aquele uma pedido avó, de um querido. Que a noiva carinho. fala, queria ver todo mundo entrando. Exato. É a filmagem que garante isso. Enquanto ela tá lá no carro esperando, a filmagem tá garantindo que ela possa ver como foi a entrada, quem chorou, quem se emocionou. Exatamente. E essa parte, isso que eu falo de ouvir, de sentir, você consegue meio que se transportar de novo assistindo. Isso é muito real. A Não é mais viagem, né? aquela filmagem de antigamente que ficava chato. Não, hoje é dinâmico, Não. hoje a gente traz vários formatos diferentes. A gente adapta para os noivos. Qual é o estilo dos noivos? E a gente vai trazer esse estilo, esse jeitinho deles para a filmagem deles. Então, eles vão ter um estilo de filmagem, um jeito de ter aquilo registrado diferente do outro, que tem outro estilo, que tem outro jeitinho. E a gente consegue fazer esse processo para cada um que passa aqui pelas nossas lentes. Essa personalização é algo que eu trago muito também para o meu trabalho, eu acredito que esse é o diferencial, mas só complementando o que a Vivi disse, eu até fiquei arrepiada aqui porque você ter esse poder de rever o vídeo do seu casamento quantas vezes você quiser, é algo assim que eu diria para todos, eu falo para todas as minhas noivas, para todos os noivos, olha, eu sei que você talvez não tenha de onde tirar, mas tudo tem um jeito, faz acontecer porque depois esse é, assim, um dos maiores arrependimentos dos casais, sabe? De não investir no vídeo. Porque é algo que não tem replay. Não tem como você ir lá e contratar. Não, já foi, já passou. E assim, na hora, é tanto nervosismo, como a Vivi comentou, que às vezes a gente não tá ali prestando atenção 100%, porque a sua cabeça tá em tantos lugares ao mesmo tempo, que você, assim, não consegue realmente filtrar todas as palavras que você tá ouvindo, observar com detalhes tudo que tá acontecendo ali. Então, o vídeo, ele te dá esse poder, sabe? Então, assim, às vezes você vai estar numa semana que você não tá tão legal com o seu noivo, com a sua noiva, com o seu esposo agora, né, talvez. Falando de mim, às vezes do nada, assim, tô vivendo a minha rotina normal e tal, vou lá, vejo o meu vídeo, eu fico toda tipo,
Nossa, que maravilhoso! A mágica da filmagem é o estado de presença, né? A mágica que a filmagem faz, pra mim, analisando, é o estado de presença que às vezes a gente tem dificuldade de manter o estado de presença, né? Você tá ali numa situação emocionante, você vai ter uma dificuldade de manter o estado de presença 100%. E a filmagem, ela traz essa mágica de garantir pra você, ela é o teu playback, né? Ela garante pra você ali o seu estado de presença naquele momento que você, escapei aqui, mas a filmagem tava ali e pegou. E essa fala das noivas, gente, é quase 100%. Ai, Fran, eu vou estar no carro, eu não vou ver eles entrando. Mas a tua filmagem tá lá, registrando cada emoção, cada passinho daquela criança que entrou ali com a aliança, com a florzinha, cada lágrima do seu noivo que falou que não ia chorar. A filmagem está lá para garantir que você veja isso. E até mesmo o making off, né? O making off pode e deve acontecer. Com certeza. Porque é quando você tá vendo ali a sua alma gêmea se preparando para te receber, né? Na sua melhor versão. Todo mundo quer estar lindo, maravilhoso no casamento. Então, assim, ver esse nervosismo estampado ali, né, naquele vídeo, sabe? É algo que faz toda a diferença. E eu amo rever o vídeo do meu casamento. Eu acho que ele traz, assim, acende aquela chama, traz à tona aquele romantismo que às vezes na correria, na rotina acaba se perdendo um pouco. Normal, todo mundo, né, tem essa vida um pouco corrida, mas o vídeo do casamento, ele tem esse poder de acender aquilo que às vezes a gente acaba deixando passar no dia a dia, né? Agora, falando do meu diferencial, eu comentei com vocês que eu já atendi a noiva desde 2015, só que era o basicão. Cabelo e maquiagem e tal. E ao longo dos anos eu sentia que eu faltava alguma coisa, sabe? Eu comecei a perceber que poderia ser mais do que aquilo. Até porque o maquiador e o penteadista, ele é a porta de entrada para essa noiva, pro dia dessa noiva. E muitas vezes ele passa mais tempo com a noiva do que o próprio noivo. É o fornecedor que mais vai passar tempo com a noiva ali. Então, a forma com que ele conduz esse dia, com que ele se organiza com os horários e tudo mais, interfere demais em como ela vai estar no momento da entrada. Então ela precisa estar tranquila, de corpo, alma e coração leve, porque se acontecer alguma coisa ali ao longo do dia que tire ela do sério, tire ela do eixo, ela não vai conseguir sorrir pra filmagem, pra foto ou pra entrada dela. Então, assim, é algo que eu chego a arrepio de falar, porque já aconteceu inclusive com noiva minha. Que às vezes, né, prefiro se arrumar em casa, em contato com outras pessoas, e aí fica muito vulnerável aos sentimentos de outras pessoas, e às vezes o nervosismo das outras pessoas acaba interferindo nela também. Então, assim, eu tento conduzir esse dia de uma forma muito leve, muito tranquila e sempre, sempre, sempre priorizando a noiva. É algo assim que a gente precisa levar em consideração, que não é só a maquiagem e o penteado, vai muito além disso. Então, além de montar um cronograma exclusivo e totalmente personalizado de acordo com as necessidades e as preferências de cada uma das minhas noivas, eu também gosto de reservar esse dia inteiramente para ela. Então, eu acompanho ela em tudo, até o momento que for necessário. Geralmente eu espero a cerimônia acabar, deixo ela se emocionar à vontade, livre para sentir todas as emoções profundamente ali, porque ela vai estar tranquila que eu vou estar ali esperando ela para retocar tudo isso antes do ensaio do casal, que geralmente acontece depois da cerimônia. Então, assim, é algo que eu senti a necessidade, fui buscar conhecimento, fui aperfeiçoando, ainda faço bastante curso voltado exclusivamente para noivas, apesar de que eu também ofereço esse diferencial para as debutantes ou bodas e tudo mais, né? Mas o meu diferencial é realmente esse, é levar o atendimento da noiva muito além da maquiagem e do penteado, de acordo com o que ela busca, alinhando as expectativas com ela. Então nós fazemos várias reuniões antes para alinhar tudo isso, e eu vou ajustando, personalizando. Às vezes eu até acompanho durante a festa também. Alguns eu até ofereço, por exemplo, o serviço de registrar os bastidores nos stories, né? Isso vai muito de cada noiva. Já atendi noivas famosas no YouTube, por exemplo, que tinham essa necessidade de compartilhar tudo em tempo real com os seus seguidores, inscritos e tudo mais. Então, eu diria que o meu trabalho ele é personalizado mesmo, de acordo com a necessidade de cada uma. Compartilhando, né? Nossa, tem muita história, gente. São muitos. Aqui reunidos vão dar o quê? Mais de 30 anos de trabalho junto. Se for somar todo mundo aqui, né? É verdade. Já dá uns 40 anos de trabalho, né? Que a voz da consciência ali soma também os anos de experiência.
E é muita experiência que a gente vai acumulando aí, né? Eu realmente gosto de embarcar de cabeça no sonho das minhas noivas e alguns perrengues acontecem, né? Eu vou contar um que eu lembrei agora de uma noiva. Eu ia contar um meu, mas eu vou contar de uma noiva. Esses dias eu fui atender uma noiva e assim, já tava todo mundo a postos pra entrar, né? Então, padrinhos, pai, mãe, todo mundo já tava ali. E o irmão dela deixou o carro estacionado bem do ladinho. Era só colocar assim, coisa de 5 metros pra frente, sabe? Só que tava todo mundo já no casamento, rolando. Então assim, quem que ia colocar esse carro pra frente? Sobrou pra quem? Sobrou pra mim, né? E assim, eu só sei dirigir carro manual. E o carro era automático, mas tudo bem. E o freio do carro automático, ele é muito sensível, né? Aquela coisa do tipo, você mal encostou, ele já vai dando aquele soquinho, né? Aquele estranho. E aí tá, vai eu, né? Pegando o carro e era só colocar 5 metros pra frente, gente. 5 metros. Soltei o freio, né? Nem acelerei, porque você solta o freio, o carro automático ele já vai andando, né? Só que o medo desse carro não parar no lugar certo, né? E a daminha ali no meio, e a assessora ali também, meu Deus do céu, né? Eu não sou barbeira, tá, gente? Mas eu não tenho costume de dirigir carro automático, porque o meu não é automático, então eu não tô acostumada, né? Aí vai eu freando. Eu sei que eu freio umas 5 vezes, e todas as vezes o carro foi assim, ó. Uma vez por metro. Freio uma vez por metro. Mas assim, era muito engraçado, porque tava em cima e o casamento tava acontecendo embaixo. E tava todo mundo olhando pra cima. Que ótimo! Que cena! Pena que a filmagem não tava lá pra registrar esse engraçado, muito engraçado. Aí o carro, imagina o pessoal lá de baixo olhando aqui de cima e o carro assim, ó. O carro era daqueles que queria se aparecer mais pra noiva, Não, foi muito engraçado, muito engraçado. Aí depois, né, no retoque, depois da cerimônia e tal, conversando com a noiva, ela contando isso pro noivo, foi muito engraçado. Até postei nos stories depois, ela contando, nossa, você tinha que ver, ela freou umas 20 vezes, quase passou por cima do assessor e não sei. Mas foi muito engraçado, foi muito engraçado. A gente dá uma exageradinha, mas assim, foi engraçado. Eu morri de rir, contando depois pro meu marido e tudo mais, mas assim, isso é só um detalhe de outros vários perrengues engraçados e tudo mais que a gente tava passa. Dentro do carro. E eu parei, tá? Parei bem na frente da portinha depois de 10 mil freados. Você deu um chacoalhão na noiva, é isso? Deu tudo certo. Você tava distraída, né? Já chegou assim. Não, gente, mas ó, ela ia assim, ó. Muito engraçado. Morri de rir. Ainda bem que ela levou na esportiva. Não, muito engraçado. Foi bom pra descontrair, porque assim a gente fica tão nervoso ali na hora da entrada, né? Penteado, né? No seio do lugar, tá ótimo. Tudo. Bom que descontraiu, ela entrou assim, né? Leve, tranquila. Ela pensando assim, não vejo a hora de chegar lá na frente e contar pro meu noivo o que aconteceu. Foi, terminou o casamento, a primeira coisa que ela fez foi contar pro noivo. Mas a gente faz tudo que precisa fazer, gente. É isso, a gente leva, a gente... Ixi, olha, tudo que precisa a gente faz. Mesmo não sabendo, a gente dá um jeito. Boa, nós tivemos um casamento outro dia que a gente já filmou 2 vezes. O mesmo casamento. Como assim? Como assim, gente? Como? A festa estava pronta ao ar livre. E de repente o tempo mudou e o vento bateu e a chuva e aquela confusão e tirou tudo do lugar. E aí a noiva chegou pra casar, tava fora do lugar, chuva e sem energia. Nossa, aí não. Passado um tempinho, a chuva parou, colocou-se tudo no lugar, né? Tudo reestabelecido, menos energia. E aí o tempo passando, acabou que decidiu-se pela entrada da noiva mesmo sem energia. Nós tínhamos equipamento com bateria, tudo, então, né? Okay. Mas sem a música, enfim, no gogó, o pessoal cantou pra ela entrar, ficou lindo, maravilha. Inclusive. Mas entraram todos os padrinhos, o noivo chorou na entrada, tal. Chegou lá no pergolado, começando o casamento, a chuva recomeçou. Aí saímos todos, esperamos novamente. E aí, passado um tempinho, parou a chuva novamente, voltou a energia novamente. E agora, vamos continuar o casamento onde parou? Não. Vamos entrar de novo e fazer tudo de novo, pois o noivo chorou de novo, bonitinho. Ele
Tava ali pronto. Bonitinho, do jeito que tinha que ser. Tava ali pronto pra isso. Aí entraram com o som correto, com todo o processo, e daí correu tudo, né? Ai, como que tinha que Eu ser. até me emocionei aqui, porque é o tipo de perrengue que só o fornecedor de evento sabe o que é, gente. Vocês pensam, é difícil pro convidado? É, mas o fornecedor, ele sofre tanto quanto o contratante. Seja noiva, noivo, enfim, o contratante ali daquele momento. O fornecedor sofre muito, porque assim, a gente chora, escondido, tá? Mas a gente chora também. Se for fornecedor desses que entra de corpo, A gente chora, eu já chorei por causa de perrengue de chuva, a noiva sentada no antes, né, ali era um casamento ao ar livre também, o sonho dela era fazer ao ar livre e chuva. E aí ela foi no salão, eu falei, não venha no salão, mas ela foi, porque ela precisava ir, e eu entendo, porque se fosse eu, iria também. E ela chegou lá, sentou no meio do salão e começou a chorar. E eu com o rodo na mão lá, raspando a água e chorando escondida dela. Mas ela chorou tanto assim que não deu no salão. É porque me unia a ela chorando, aí molhou tudo. E eu lá com o rodinho na mão, puxando água do tablado, porque tinha colocado tenda, tablado, enfim. E chorando. E aí a mãe... A voz da experiência, sempre ouçam a voz da experiência. A mãe veio e falou assim pra mim. Aí ela viu que eu tava chorando também, mas eu tava escondida, né? Aí ela falou assim, ó, já falei pra ela, não adianta chorar. A gente vai fazer o melhor com o que a gente tem. E aí aquilo me tocou também. Por quê? Não fazia tanto tempo assim que eu tava atuando profissionalmente. Então eu ainda me deixo, logicamente, me tocar pela situação, mas hoje eu tenho isso pra mim, vou fazer o melhor com o que eu tenho aqui na minha mão. E, de fato, depois que a mãe falou aquilo, a chuva parou, gente. A palavra de mãe é uma coisa poderosa. A fé de mãe é uma coisa poderosa. A chuva parou. E aí, assim, não saiu exatamente como a gente tinha programado. Mas saiu tudo muito lindo. E ontem eu fiz um casamento também, que estava programado para o ar livre. Era um casamento micro, né? Com até 40 convidados. A gente entra nesses temas depois, futuramente. Mas era num lugar pequeno, um recanto. Tinha um gramado maravilhoso, mas não tinha como. Veio aquele temporal de manhã. E aí eu mandei mensagem para eles, falei, olha, a gente vai fazer o melhor com o que a gente tem. E a gente passou tudo para dentro do salão e cabia, o salão disponível cabia, tinha ar-condicionado, enfim. E conseguimos fazer o melhor com o que a gente tinha e eles ficaram muito satisfeitos, ela ficou muito feliz. E aí ela chegou a me falar assim, ai, ficou até mais bonito do que eu imaginei. E isso para mim foi muito tocante. No final da noite de ontem, eu falei, realmente, a gente sempre tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Não adianta você brigar com o clima, com a intempérie e chorar. Às vezes a gente chora sim, porque na hora do impacto ali, você vai lá para trás da cortina, do tecido e você vai lá e, né, desabafa, respira, volta pra tua noiva, né, volta ali pro noivo e fala, olha, vai dar tudo certo porque a gente vai fazer o melhor com o que a gente tem aqui. E acontece como aconteceu com vocês. Volta lá do zero, começa de novo e vai dar tudo certo. E a gente aprende a fazer o melhor com o que a gente tem. Sim. Porque na hora que acontece alguma coisa, você não vai simplesmente cruzar o braço e falar, não, como que a gente vai resolver? Isso. A ideia é resolver. Ali na hora, talvez os noivos ou a pessoa que preparou aquele não tenha como pensar em alguma emocional, coisa. Né? O emocional, né? Tá Mas abalado. a gente, enquanto fornecedor, já viu várias coisas, principalmente quando a gente trabalha com parceiros, com pessoas, né, que estão tão empenhadas quanto a gente, como que nós vamos resolver? Qual vai ser a busca da solução? Sim. E aí a gente tem um monte de história, um monte de vezes que a gente precisou buscar soluções e alternativas, e aí você busca e sai. Talvez os convidados nem vejam o que aconteceu tudo isso. Talvez nem os noivos saibam
30%, 40% do que aconteceu. Que a gente filtra. Mas a gente, né, exatamente. A gente vai pra lá, vai pra cá, mas qual que é o intuito de todos? Resolver. A gente resolve rápido com o que a gente pode. Não pode deixar a peteca cair, né? E aqui vocês vão descobrir todas essas coisas que vocês não sabiam antes, mas no Making Off pode saber. Making Off pode saber, e aqui vocês vão saber coisas assim que vocês falam, meu Deus, aconteceu isso, eu não sabia. Quero compartilhar de uma noiva que aconteceu agora em setembro, que foi mais ou menos isso que você comentou. Até tava marcando chuva para as 10 horas da manhã, justo o horário do casamento. E assim, eu não costumo olhar muito, até porque eu não gosto muito de conversar sobre isso com a minha noiva quando se trata de chuva. Não de uma forma negativa, do tipo, ai, tá marcando chuva. Já aconteceu de madrinha, no meio do dia ali, olhar a previsão e falar assim, ai meu Deus, não tava marcando chuva pra hora do casamento e agora tá. Faz um Gente, que falta, né? Nossa, gente, aquilo assim, a minha sorte é que aquela noiva assim, abstraiu, fingiu demência, fingiu que não era com ela, se fez de surda e tipo, seguiu o baile. Mas se era uma noiva assim, um pouquinho mais pilhada, que de repente fosse a gota d'água pra ela em meio a outras coisas que já estavam, né, de repente saindo do controle e tal, poderia ter sido o estopim, ela poderia ter surtado e sabe, ficado muito chateada. Então assim, depois desse dia eu decidi que então não ia mais falar negativamente, né, sobre isso, ou se alguém falar eu também já distraio, já abstraio e tudo mais. Mas aí, essa noiva em específico, não sei porque eu olhei a previsão, 8 horas da manhã, a gente já tava maquiando desde as 4. E aí eu pensei, nossa, tá marcando pra 10 horas da manhã. E acabei comentando com ela, e ela, ai, mas justo pra hora do casamento e tal. Na hora, eu liguei pro meu marido e falei assim, amor, passa na loja do chinês e compra pra mim um guarda-chuva transparente e traz aqui antes das 9h30, por favor. E ele levou o guarda-chuva transparente, deixei dentro do carro. Chegou lá na entrada da cerimônia, que era numa fazenda bem afastada, começou aquela ventania, aquela coisa, tipo, a hora que a gente tava indo, já dava pra ver a chuva indo pro outro lado. Na minha esperança, ela ia pro outro lado e não ia passar por ali. Mas tava bem escuro. Só que ela resolveu esperar por uma amiga que tava assim, nos dias de ganhar. Não poderia ter vindo pro casamento, mas ela falou pro filho dela esperar até na segunda-feira porque ela queria ir no casamento da amiga. Ou seja, a amiga já fez um sacrifício, então ela fez o sacrifício de esperar por essa amiga que estava atrasada. O casamento era pra ter começado às 10, começou às 10h20. E nisso, já tava aquela ventania, aquela coisa louca. E sabe, ela desceu do carro pra entrar, já com uma lágrima escorrendo, e começou o casamento, e nisso o casamento rolando ali, alguns convidados já começaram a se deslocar pro lado que tava acontecendo, que ia acontecer a festa, já começamos a desmontar as mesas, tipo, eu já, né, fui pra lá também, porque a nossa mão de obra vai onde tá sendo mais valiosa, né, e naquele momento tava sendo a decoração, então me desloquei ali, fui ajudar, não tinha assessora, não tinha cerimonialista, eram os convidados e o pessoal ali da cozinha mesmo que tava mudando tudo, enquanto a cerimônia tava acontecendo, do mesmo ladinho a noiva tava vendo tudo acontecer, tipo, todo o auê ali pra mover a parte da festa pro lugar coberto, que também não era tão grande, mas quando acabou a cerimônia, antes de acabar a cerimônia, começou a realmente chover. Eu saí correndo, mais ou menos uns 200 metros de lá, da onde estava a cerimônia e tudo mais, fui no carro, peguei o guarda-chuva transparente, levei pra ela, e a cerimônia rolou com a chuva caindo, as lágrimas rolando, tudo ali, né, nesse auê. Foi lindo demais, inclusive foi o Cafasso. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, foi assim, muito emocionante. A gente vai convidar ele pra vir. Não, com certeza. Eu já falei pra ele, antes mesmo desse projeto ganhar vida, eu já falei, Cafasso, você precisa ir lá no nosso podcast. A gente vai convidar aqui grandes profissionais. Eu falo que no momento, eu falei isso essa semana, e vocês estavam presentes, e no momento da dificuldade é que você prova os grandes profissionais. No momento da decisão importante, da decisão mais difícil, é que você prova os grandes profissionais. Quem tá ali para abraçar realmente aquele evento, quem tá ali realmente para, independente do que for, fazer aquilo ali dar certo da melhor maneira possível, como a Vivi citou agora há pouco. Exatamente. E aprenderam com o tempo, com o perrengue, com tudo, a usar ali o que tiver de melhor a favor naquele momento, com o máximo de serenidade possível e o máximo de equilíbrio possível, e filtro também, porque muitas vezes a gente consegue filtrar ali quase tudo. Nesse caso ela estava vendo, não tinha como se filtrar. Não tinha que fazer. Mas a gente filtra muita coisa que não chega neles.
Levar com positividade, às vezes, o que tem que levar. Porque, assim, a chuva é bênção. E a chuva foi tão linda naquele momento. As fotos ficaram maravilhosas. O casamento rolou com um pouquinho de chuva, assim. Os convidados foram para uma parte coberta. Mas, assim, acabou a cerimônia. Ela acabou com a maquiagem, empoçou tudo aqui, mas a gente retocou tudo, eu levei tudo pra retocar, porque ela realmente se emocionou muito. E a minha ideia é justamente essa, que a noiva se emocione o tanto que ela tiver vontade, sabe? Não fique se privando porque, tá com medo de borrar a maquiagem. Não. Chora à vontade, se emociona à vontade. Ela cumprimentou todos os convidados. A hora que ela terminou de recepcionar todos os convidados pra festa, eu chamei ela de cantinho, retocamos tudo. Não dava nem pra perceber que ela tinha chorado tanto, se emocionado tanto. E a hora que ela foi fazer as fotos do casal, ela fez as primeiras fotos com guarda-chuva e depois o céu abriu e não choveu mais. Então, assim, imagina se ela tivesse acabado com o seu emocional por conta de algumas gotas de chuva que caíram ali durante a cerimônia. Não, ela levou, assim, com muita leveza, todo mundo curtiu muito, foi muito lindo. E foi algo, assim, que vai ficar pra sempre na minha história, na história do Cafácio, eu acredito também. E foi muito especial. Eu acredito que você levar com positividade, leveza, o dia e as situações que vão acontecendo nesse dia é o que vai fazer toda a diferença pra marcar esse momento na vida do casal. Com a experiência a gente vai aprendendo também que tudo é como tem que ser, né? Exatamente. Tudo é, na vida, gente, tudo é como tem que ser. Tudo é como... Então, às vezes a gente brigar com a situação não vai fazer diferença. Ela vai ser como ela tem que ser. Então a gente tem que encarar ela como ela tem que ser. E aceitar, né? Isso. De coração aberto. Isso, receber aquilo e ver o que você vai fazer com aquilo vai fazer toda a diferença, né? Então, como que eu vou reagir a isso aqui? Já diria luva de pedreiro, receba. Ouça a voz da consciência, gente. Procure o fornecedor com o qual você se identifica. Eu achei que você ia falar, busque conhecimento, igual a Tebilu. Também busque conhecimento, mas procure o fornecedor com o qual você se identifica. Gente, tem fornecedor para todo mundo e tem cliente para todo mundo. E eu posso provar. Uma cliente já deixou de me contratar porque ela falou para mim, você é muito discreta. Eu não quero uma assessora discreta no meu evento, eu quero uma assessora que apareça. Chocada. Falei, realmente eu não sou a pessoa para você. Porque eu faço o máximo para aparecer o mínimo, filmagem e arte está aí de prova. O pessoal do registro de imagem, meus amigos fotógrafos e fotógrafas também, eles sabem que eu faço o máximo para aparecer o mínimo. Então, porque isso é meu, eu gosto mesmo do bastidor do making off, né? Tanto que estamos aqui. Atenção, noivas que querem discretismo. A descrição, desculpa aí. A voz do além tá cansada. A voz da consciência tá cansada. Mas é isso, vai ter o fornecedor especialmente para você, com o qual você vai se identificar, porque você vai conviver com eles e você precisa se identificar com eles. Eu acho que o primeiro princípio do equilíbrio do evento é isso. É o contratante se identificar com a equipe que tá com ele. Não importa se ele não é o fornecedor mais famoso ou se ele é o menos famoso. Se ele é o mais conhecido, o menos conhecido. Se ele é o mais aberto, se ele é o mais discreto. Ele é o seu fornecedor. É aquela pessoa que vai te atender da forma com que você espera que ele te atenda. E com confiança, né? Porque assim, a gente contrata coisa de 1 ano antes, né? Um ano e meio, 2 então, anos, assim, depende muito. É tão complexo porque o casamento, ele tá muito aqui, ó. Na cabeça dos noivos, né? E muito da essência dos noivos precisa ser reproduzida ali. Então você tá confiando que esses fornecedores vão conseguir captar o que tá aqui e materializar isso. E tudo isso gera uma expectativa que vai sendo alimentada por esses 365 dias ou mais. Então, é realmente muita expectativa. Só quem vive já sabe disso. Eu planejei meu casamento com 1 mês de antecedência e eu posso dizer que ainda assim foi muita expectativa, por mais simples e minimalista que tenha sido. Então, não importa quantos convidados, não importa o tamanho, a proporção, nem o formato, mas é o seu sonho, né? Então você precisa ter fornecedores que comprem o seu sonho, que vivam esse sonho a fundo junto com você. Então é isso que vai te deixar
tranquila, porque você tá confiando neles de olhos fechados. E, na verdade, a escolha desses fornecedores é o ponto mais importante, porque você precisa ter certeza de que eles vão conseguir reproduzir aquilo que você imaginou e que se algo sair do planejado, como, por exemplo, a gente citou aqui alguns exemplos, ele vai conseguir se sobressair a isso e te trazer soluções, sabe? Buscar sair da sua zona de conforto e trazer tranquilidade para você, sabe? Então, é realmente entender que esses fornecedores, eles precisam fazer, às vezes, além do que tá no contrato, sabe? E para isso precisam ser realmente fornecedores dedicados, caprichosos, que realmente amam o que fazem. Não adianta ser só famoso ou ser o mais caro ou qualquer coisa assim, né? Precisa ser realmente apaixonado pelo que faz. Eu acho que isso é o principal. Com certeza, a confiança tá toda depositada nessas pessoas, então elas não podem ser qualquer pessoa, tem que ser alguém com quem ele se identifica com certeza. E falando do meu serviço, o registro, porque é um dos itens, né, vamos dizer assim, é o que fica depois. Porque no dia tudo acontece, você tá ali, você tem as flores, você tem a comida, você tem tudo, e depois, o que fica? O registro daquilo. Então, que seja feito, né, pensado nesse registro. Como que a gente vai registrar da melhor forma, né? O registro em vídeo, como a gente já falou anteriormente, ele vai trazer N possibilidades, né, de sentimentos diferentes, de formas diferentes. Então, assim, a gente ouve muito, mas já tem foto. Mas a foto é uma coisa, a filmagem é outro serviço, ele vai trazer outras possibilidades, então não deixa de pensar nisso. Hoje a gente tem várias formas que podem ser feita a filmagem e isso pode ser escolhido e pode trazer a carinha de vocês também, para que no futuro os filhos, os netos, quem for ver como foi o casamento da mamãe. Eu já mostrei meu vídeo pro meu filho. Ele falou, mas cadê eu? Onde eu tava? Porque eu não estava lá. Porque eu não tava lá. A Cris Arur, que trabalha comigo, a Giovana não perdoa a gente de não estar no álbum de casamento da Cris até hoje. Uma reclamação enorme. Exatamente. Eles sempre perguntam, Vive. Né? Sabe o que eu percebo também? A gente ainda é de uma geração, a Carol não, que ela é mais jovenzinha, mas a gente é de uma geração muito ligada ao papel. Sim. Ainda. Livros de papel, caderno de anotação, o tablet aqui eu uso o quê? O Notes. Eu fico anotando no tablet, vou fazer reunião e fico escrevendo. Então a gente é ligado ao papel. Essa geração que vem vindo, ela é ligada à imagem, ao som. Então, futuramente, eles vão olhar a foto e para eles não vai ter a mesma emoção que tem pra gente. A gente se emociona com a foto e com a filmagem. Eles vão se emocionar apenas com o vídeo. Porque eles já estão numa outra formação, numa outra era de tecnologia e tudo mais. Então, para eles, o vídeo vai ser muito importante. Sim. Então, o registro de imagem, ele eterniza. Ele eterniza uma coisa que a memória da gente, ela vai perdendo. Ela ela vai amarelando ela um pouquinho, né? Exato. Falando assim, a minha experiência, né? Eu casei agora no meio da pandemia, numa época que eu não sei vocês, mas eu tava total parada, assim, sem ter como trabalhar, né? Foi uma época muito difícil. Infelizmente, Foi uma época muito triste, muito delicada, né? E assim, eu realmente não tinha condições nenhuma de estar casando naquele momento. Mas eu já estava com o meu marido morando junto há cerca de 4 anos, então já tinha meio que passado da hora da gente oficializar isso, né? Já que você não tinha que fazer, vamos casar. Vou casar, gente. Na verdade, nem foi assim. A gente planejou uma viagem que eu, assim, não botei muita fé porque foi de uma empresa mais em conta e tal, enfim. Mas acabou acontecendo e caiu de justamente ser a data do nosso aniversário de namoro e noivado. E eu falei, opa, ó a oportunidade, aí, né? Foi ideia do meu marido, e aí uma noiva minha me incentivou também, e acabou que 1 mês antes, então, a gente resolveu que ia casar. E assim, como foi em Cancún, era tudo em dólar, né? Então, era tudo muito caro. E como eu falei pra vocês, eu não estava trabalhando, então eu não tinha condições financeiras nenhuma de casar naquele momento. Mas tinham algumas coisas que eu não abria mão, que era foto, filmagem, uma decoração por mais simples que fosse, que era só um pergolado florido,
pé na areia mesmo, casamos descalço e tal, porque com aquele cenário, aquele mar azul não precisava de mais nada, né? Então, Só do noivo. só do noivo. E o noivo já tinha. Então, assim, o meu sonho também era casar com um saxofonista. Então, as únicas coisas que eu contratei foi decoração, foto, filmagem, que eu não me arrependo, mas assim, eu lembro até que, abrindo assim a parte financeira, né, era $1.000 pra fazer tudo isso. E eu lembro que eu não tinha de onde tirar esses R$6.000, né, naquele momento. Eu já tava gastando muito com a viagem, imagina ainda ter que fazer um casamento e tal. Mas aí eu conversei com meu marido, a gente resolveu pagar R$1.000 a mais só pra poder parcelar em 10 vezes. Pra poder contratar o saxofonista, a filmagem, que eram coisas que a gente não abriria mão. E eu não me arrependo de ter me endividado pra conquistar tudo isso, porque não teria outra oportunidade. A viagem era naquele momento, não tinha como ser depois, não tinha como a gente se organizar financeiramente pra isso, mas valeu cada centavo investido. Então, assim, por mais mínimo que seja esse sonho, esse detalhe, invista, sabe? A gente trabalha, a gente paga, mas o tempo não volta, não tem como dar replay, né? Então é isso. Eu acho que você tinha que ter pagado um curso de saxofone pro maridão e ele tocava no casamento na hora que você estivesse entrando. Eu acho que tinha que ter contratado filmagem ArtBR, levado eles pra Cancún. Eu também acho. E levar a Fran de cerimonialista também. Eu fazia a cerimônia, não cobraria nada. Não, e o perrengue. O Jonas também falou isso pra mim. Falou, nossa, mas por que você não me levou? Gente, um dia antes o meu fotógrafo foi internado. E eu tive que trocar de fotógrafo. E eu já tava namorando as fotos daquele fotógrafo, tipo assim, há muito tempo, sabe? Desde quando eu decidi que ia casar, eu já comecei a investigar e tal. Então acontecem muitos perrengues, acontece comigo. Perrengue em Cancún, né? Melhor passar perrengue em Cancún, né? Ai, mas é bom que a gente vai compartilhando esses perrengues, né? Perrengue chique em Cancún. Vai passar de perrengue, mas passe um perrengue em fazer um Cancún, que é um episódio de perrengue perrengues. chique. Vamos fazer um episódio de perrengues? Inclusive, gente. Hashtag fica a dica. Conte um perrengue nos comentários aí que você já passou. Fale nos comentários aí um perrengue. Fale nos comentários também os temas que vocês querem que a gente aborde aqui. Deixem aqui nos comentários pessoas que vocês querem que a gente convide para um bate-papo do Making Off Pod. Pra saber o que pode, o que não pode com esses fornecedores. Bastidores, experiências, perrengues, histórias engraçadas, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso podcast. Então já deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você tá gostando, se você gostou desse primeiro episódio. Deixem sugestões e ideias também de temas que nós podemos abordar, de convidados que nós podemos trazer. Afinal, tudo isso aqui é pra vocês, pra compartilhar com vocês um pouquinho desses bastidores, de tudo que a gente vive, que é tão maravilhoso, né? Emoções assim intensas. Aconteceu alguma coisa com você? Conte a sua história brevemente ali nos comentários. Conte a sua história que a gente vai citar você aqui também. Making Off Pode!